Prepare-se. Dias 28, 29 e 30 de setembro às 19h30. Na Igreja Evangélica Geração Peregrinos. Congresso Virtude Missionária. General Canabarro 3391. Eu quero agradecer a Deus. Uma oração de 400 anos. É alguém que é valorizado muito pelo povo, porém, quando Moisés ele veio a morrer, a Bíblia diz que Moisés morre. Quem recebe a notícia de primeira mão é Josué. Quem recebe a notícia de primeira instância é Josué. E isso é um tanto que difícil, porque para mim não existe notícia pior que alguém pode receber do que a notícia que gera luto. Para mim não existe dor pior que alguém pode receber do que a dor do luto. Pior do que ser traído, pior do que bater um carro, pior do que falir, pior do que ter um nome sujo. É saber que alguém que você ama morreu. Isso, inclusive, é um detalhe, porque a forma com que Deus ele começa a chamada na vida de Josué é diferente da forma que Deus começa a chamada na vida de muitas pessoas. Porque, na maioria das vezes, quando Deus inicia a chamada na vida de alguém, Deus inicia animando a pessoa. Deus inicia dando ânimo, dando uma palavra de encorajamento. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha 11 anos de idade,
eu preguei a minha primeira vez. Eu lembro que meu pai me fez pregar a mensagem que eu pregaria na igreja que eu estou 30 dias seguidos para ele em cima do monte, a mesma mensagem. E eu me sentia pronto até o momento em que eu subi no púlpito, irmão. E eu lembro que para mim eu estava parado, depois eu fui ver o vídeo, eu ficava balançando o tempo todo, né? Não tinha nem noção de como meu corpo estava ali, só estava alta, né? Só que eu lembro que preguei sobre João, capítulo de número 3, versículo 16, 2 almas se renderam ao nome do Senhor. Isso foi uma bênção, né? Para a primeira vez com 11 anos de idade. Eu lembro que no dia até, todos os dias, eu e meu pai, a gente ia para o monte. No dia eu resolvi jogar videogame na casa do meu tio de tarde. Meu pai me deu uma bronca, irmão. Falou, você se focou o mês inteiro para agora no final tu jogar tudo fora. Mas eu lembro que foi uma vez. Só que o que me marcou é que quando terminou a mensagem, eu muito pequeno, eu lembro que os jovens, né, eles me pegaram, né, me levantaram, jogaram meu ego lá no alto, né? Eu lembro que muitas irmãs chegavam em mim e profetizavam, eu te vejo um pássaro de ferro, para mim eu imaginava um pássaro de ferro, eu não sabia que na linguagem, né, pentecostal era avião, essas coisas, né? E profetizava para mim, e eu lembro que aquilo me animou, né? Tanto quanto o resultado da pregação, porque mesmo que seja uma criança, né? A promessa que anima, que entusiasma, você não precisa entender de muita coisa da vida para se animar, né? São coisas que elevam. Quer dizer, quando eu tenho certeza que quando você aceitou a Jesus, não foi um dia que o pregador acabou com a tua raça, bateu, né? Disse um monte, pregou com raiva, porque tem gente que prega para desabafar, né, irmão? Eu tenho certeza que o dia que você aceitou Jesus, pastor, não foi um dia, né, que Deus só falou coisas ruins ao nosso respeito. Normalmente, quando aquela pessoa dura, né, de coração pedrado, aceita Jesus, normalmente é cantado o louvor mais melancólico que ela conhece. Normalmente é pregada a pregação mais doce que ela conhece. Normalmente, quem vai do lado dela fala as palavras mais lindas e é apresentado o evangelho mais lindo que pode ser apresentado, né? Depois ela vai descobrindo, né, as renúncias, os levantes, a dificuldade que é servir a Deus. Inclusive, talvez, claro, irmão, você não assuma para mim agora, mas 90% das pessoas que servem a Deus, se soubessem que passariam pelo que passam hoje, porque servem a Deus, pensariam 2 vezes na hora de aceitar Jesus. 90% das pessoas que hoje são cristãs, se soubessem que servir a Deus é tão difícil, talvez mesmo assim aceitaria, mas não com o mesmo encanto que aceitou da primeira vez, como se estivesse assinando um contrato de bênção e vitória, não é? A verdade é que quando Jesus começa o chamado na vida de alguém, Deus sempre começa pela melhor parte. Olha para Abraão, como é que Deus começou o chamado na vida de Abraão? Não foi dizendo que Abraão teria que se despedir de Ló, não foi dizendo que Abraão passaria por maus bocados, perseguição e guerra. Quando Deus começou o chamado na vida de Abraão, Deus disse assim: Abraão, conta as areias da terra, consegue? Não consigo, assim será a tua descendência. Conta as estrelas do céu, Abraão, você consegue? Não consigo, assim será a tua descendência. Quando Deus começou, por exemplo, o chamado na vida de Davi, Deus não contou para Davi que um amigo chamado Saul trairia ele. Deus não contou para Davi que ele teria filhos e esses filhos se levantariam contra ele. Deus não contou para Davi a retaliação que haveria dentro de sua casa. Se Deus tivesse contado, talvez Davi diria: não, eu prefiro ficar aqui como pastor de ovelhas. É uma vida menos exigente. Quando Deus ungiu Davi, a Bíblia diz, Samuel diz assim: obedeça as ordens de Deus, seus inimigos vão se afastar e seu reinado vai prosperar. Deus contou essa história para Davi. Era mentira? Não era mentira, mas era 1% do que Davi passaria, não é? As suas vitórias. Quando Deus inicia o chamado na vida de alguém, normalmente Deus inicia pela melhor parte. Com Josué foi diferente, porque quando Deus começou o chamado na vida de Josué, irmão, Deus não começou com uma notícia boa. Quando Deus começou, pastor José, o chamado na vida de Josué, Deus não começou com uma notícia que encorajaria e que animaria. Não, olha como é que Deus começou de forma diferente.
Deus chegou para José e disse assim: ei José, sabe aquela pessoa que você ama? Sabe aquela pessoa que é seu líder? Sabe aquela pessoa que é sua liderança? Morreu. E é assim que eu quero começar a chamada com você. E é interessante porque a forma com que Deus vai falar com Josué sobre Moisés é linda. Repito, a forma com que Deus vai se referir a Josué sobre Moisés é linda, porque a verdade é que o que menos importa é a forma com que as pessoas nos analisam quando nós não temos um caráter lapidado diante de Deus. A verdade é que o que menos importa é os elogios que nós recebemos, quando na verdade não temos um testemunho diante de Deus. Posso falar uma coisa? Se passar por santo não é tão difícil. Passar perante as pessoas por alguém sem pecado não é tão difícil, porque normalmente a maioria de nossos pecados é consequência de nossos pensamentos. Quem conhece nossos pensamentos? Bem o diabo. Só Deus conhece nossos pensamentos. Então o que verdadeiramente importa é o que somos diante de Deus. Moisés tinha seus erros, Moisés tinha suas falhas, mas olha como Deus vai se referir a Moisés para Josué. Josué, Moisés, meu servo, está morto. É lindo porque Deus sabe que para Josué, Moisés é amigo dele. E Deus sabe que para Josué a perda de Moisés é dolorosa. Só que mesmo assim, a forma que Deus vai olhar para Josué e vai falar para Moisés é assim: meu servo. Por quê? Deus está querendo dizer para Josué: eu sei que dói perder um amigo, eu sei que dói perder um líder, eu sei que dói perder alguém que você ama. Só que antes dele ser alguém que você ama, ele é meu servo. Aleluia. Então você mais meu servo do que seu amigo, eu faço com ele o que eu quero, sem te pedir permissão. Porque o nosso problema é achar que porque Deus nos dá algo, aquilo que Deus nos deu passa a ser mais nosso do que de Deus. E aí quando Deus tira o que era mais de Deus do que nosso, a gente indaga, a gente pergunta por quê, a gente quer saber por que Deus fez. Só que a resposta é: nunca foi seu, sempre foi primeiro de Deus. E porque é primeiro de Deus, Deus faz o que quer, quando quer, coloca quando quer, tira quando quer. Mais interessante ainda é aquelas pessoas que colocam na vida pessoas que não pediram permissão para Deus para colocar. E quando Deus tira, pergunta por quê. Aí Deus diz para essas pessoas: já que você não pediu permissão para colocar na sua vida quem eu quero ou não quero, eu também não tiro satisfação com você para tirar no momento que eu quero. Porque quando você pensa que tem domínio sobre a vida que você tem, eu tiro quem eu quero e coloco quem eu quero, para mostrar que quem tem o controle da sua vida na verdade sou eu. Deus tira Moisés da vida de Josué dizendo: ele é meu servo antes de ser seu amigo. E por ser meu servo, eu tirei no momento que eu achei que tinha que tirar. Só que olha para mim, Deus não é ignorante, e Deus não é um robô. Deus tem sentimentos, e Deus preza pelo verdadeiro relacionamento. É por isso que Deus permitiu a mente do homem formar o pecado. Alguém um dia me perguntou: foi Deus quem criou o pecado? Eu disse: não, quem formou o pecado foi a mente do homem. Assim como uma cadeira é formação de uma madeira, que quem criou foi Deus. Só que por que é que Deus colocou o fruto no jardim? Porque Deus quer o verdadeiro relacionamento. Quando você conversa com a mulher no Google, ela responde só o que você quer, sim ou não? Ela fala apenas o que você quer, e ela te dá as respostas que você pergunta. Você sente que está conversando com alguém? Não. Se você está sozinho e conversa com o robô, você continua sozinho. Porque o verdadeiro relacionamento não é aquele que faz apenas aquilo que você quer. O verdadeiro relacionamento é aquele que faz aquilo que pode te agradar, mas não porque você obriga, mas por vontade, amor e intimidade. É por isso que Deus nos dá o arbítrio de pensarmos o que queremos pensar. Josué tem sentimentos porque tem o verdadeiro relacionamento com Deus, assim como todos nós. E Deus sabe que Josué, tendo o verdadeiro relacionamento com ele, choraria e se entristeceria pela morte de Moisés. Sim ou não? É alguém que ele ama, é alguém que ele tem. E eu posso falar uma coisa: isso é eu que vi em minha realidade. Pessoas que pregavam, pastor, que crentes eram uma bênção, pastor, pessoas que eram referências para muitas, que faziam a obra de Deus com vontade, com ousadia, porém
Depois que alguém que ele amava morreu, nunca mais foi a mesma pessoa. Depois que alguém que ele tinha como sentimento se partiu, nunca mais conseguiu se levantar, nunca mais conseguiu pregar do mesmo jeito, nunca mais conseguiu orar. Pregador, por quê? Porque a dor, o luto, é uma dor forte o bastante para parar alguém para o resto da vida. A dor do luto é uma dor forte o suficiente para estagnar a chamada de alguém pelo resto de sua trajetória. Só que eu acho lindo a abordagem de Deus para Josué, porque ao mesmo tempo que Deus dá para Josué uma notícia de morte, Deus vai olhar para ele e vai dizer: Josué, porém, levanta-te. Deus não vai dizer assim, ó, levanta-te amanhã quando você estiver bem que a gente conversa. Deus não vai dizer para ele assim, ó, levanta a semana que vem quando você tiver esquecido a morte do seu amigo e a gente bate um papo. Deus não vai dizer para ele assim, ó, levanta a mês que vem quando o negócio estiver tranquilo. E aí Deus vai dizer, porém, levanta-te agora. Por quê? Porque por mais que existem dores que podem ser que não saiam hoje da sua vida, é hoje que você tem que caminhar. Por mais que existem dores que pode ser que não saia esse mês da sua vida, é esse mês que você tem que caminhar. Só que Deus me ensinou algo no céu e eu quero passar. O que é pregador? Por mais que existem feridas que nunca serão esquecidas de nós. Quem é ferido, quem é guerreiro, caminha mesmo ferido. Quem é guerreiro, anda mesmo ferido. Quem é guerreiro, passa mesmo. Por que, pregador? Porque o plano do diabo é nos fazer parar, é nos fazer cair, é nos fazer desanimar por causa de uma perda. Tem gente que se perde com a perda. Ele não perde só que perdeu, ele perde algo, perde a fé, ele perde algo, perde o amor, ele perde algo, perde o sentido, ele perde algo e perde a alegria. Mas Deus está dizendo essa noite: se eu tirei algo da tua vida, foi para te amadurecer. A partir de hoje, caminha porque eu sou contigo, caminha porque eu estou do seu lado, caminha porque eu estou com você. Olha para mim, em nome de Jesus. Ele olhou para José e disse: levanta-te agora. Por que levanta-te agora? Porque maior do que a notícia de morte, maior do que a notícia de luto, maior do que a notícia triste, é que eu já preparei. Existe uma notícia que o diabo preparou para te parar para o resto da vida. Só que maior do que a notícia que poderia parar você no resto da tua vida é uma promessa que te sustenta. É uma promessa que te segura. Detalhe, Deus dá uma pouca, irmão, porque cada pessoa tem o seu tempo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Só que Deus entende que para algumas pessoas a promessa é tão grande que você não deve dar o ibope que você está dando para o sofrimento que você está passando. Existem pessoas, pastor, que a promessa é tão grande que nós não podemos se dar ao luxo de dar tanta moral ao sofrimento que estamos passando. É verdade. Pregador, porque o sofrimento é inevitável. Agora parar, não sei se ele vai pegar isso aqui. O sofrimento é inevitável. Agora parar para sofrer é escolha sua. Vou repetir. O sofrimento é algo que acontece na vida de todos. De crente qualquer, não tá bem, mas finge que tá. Por quê? Porque você finge que tá até ficar. E quando não fica, levantando, vai aparecer. Pode levantar a mão para receber essa palavra.
dizendo, só quem está vendo a água é você. Aleluia. Só quem está vendo o Jordão fechado é você. Aleluia. Por quê? Porque enquanto você está vendo algo fechado, eu já estou vendo aberto, inclusive já estou dizendo, vai passando, vai indo. Aí, olha o que Deus vai dizer para ele assim, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Só que o detalhe que Deus vai dar para Josué é isso aqui, ó. Passa esse Jordão que está na sua frente, é Deus dizendo assim, ó. Além de você estar sofrendo algo externo, vence o que está aqui dentro. E vence o que está fora. É Deus dizendo para Josué, eu não estou te dando força só para superar o que te feriu por dentro. Eu estou te dando força para passar por cima do que tenta te parar por fora. Só que olha para mim aqui, quando ele diz isso, aí ele vai falar um dos versículos aqui, que é um dos mais lindos da Bíblia Sagrada, que inclusive, irmão, eu já fui em casa de gente que não é crente, que tinha um quadro com esse versículo aqui, versículo de número 3. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu te darei. É tão verdade, que é tão lindo, é uma promessa que todo mundo gosta, que teve gente que desistiu de ler quando estava lendo para dar glória a Deus. Por quê? Porque é algo que anima, é algo que encoraja. Pastor, é algo que coloca o crente para frente. Só que tem um negócio aqui, irmão. Por quê? Porque toda a promessa de Deus, ela está condicionada a uma obediência do homem. Quem é esse pregador? Sim, quando Deus falou para Abraão assim, conta as areias da terra e as estrelas do céu, Abraão já tinha saído da casa dele e da parentela abandonada do pai e mãe. Aleluia. Quando Deus prometeu para Davi que ele seria rei, Davi já tinha matado o urso, já tinha matado o leão. Por quê? Toda a promessa está condicionada a uma obediência. Você nunca vai ver a promessa de Deus parada. Agora olha para mim, essa daqui não é diferente. Porque quando Deus disse assim para ele, ó, todo lugar que pisar a planta do teu pé eu te darei, isso aqui tem regra. Por quê? E é glorioso. Quem entender, entendeu. Quem não entender, eu vou repetir até se entender. Quando ele diz assim, ó, todo lugar que pisar a planta do teu pé eu te darei, Deus está dizendo duas coisas. Se servir e se for vir, você dá glória. A primeira, aonde você está pisando, já é teu, porque seu nome não flutua. Se ou não, quando todo lugar que pisar no teu pé é teu, ele está dizendo assim, o lugar que você está, você já dominou. E se todo lugar que pisar é teu, Deus está dizendo assim, ó, sempre que você pisar no lugar, entenda que você só pisou porque eu te dei. Porque se você não tivesse pisado, se eu não tivesse te dado, você nunca teria pisado. Então você só chegou, então você só chegou aonde você chegou, porque antes de você chegar, eu já tinha aberto o caminho, preparado o caminho. Agora olha para mim outra coisa, que quer dizer aonde pisar, eu tô Deus dizendo, você nem o lugar que está, porque se onde pisar você tá, eu estou te dando, o lugar que você está é teu. Só que tem um detalhe, você, meu irmão, isso aqui é segredo, tá? Quando ele diz assim, ó, aonde pisar eu estou dando, querido, Deus está dizendo assim, ó, você decide, cantora, o tamanho do sonho que você quer viver. Por quê? Porque se aonde pisar eu estou dando, Deus está dizendo, se você ficar parado, tudo que eu tenho para você é hoje. Agora, quando você resolve caminhar, quando você resolve andar na minha presença, e diz, o que Deus deu aqui até agora tá bom, mas eu quero mais. O que Deus me deu tá legal, mas eu quero mais. Quando você resolve, porque ela vai, irmão, tem gente que pensa que Deus promete algo, e aí beleza, eu vou ficar em casa de braço cruzado, assistindo televisão, sem orar, sem me preparar, e Deus vai fazer. Tem gente que pensa que Deus promete uma igreja, um povo, e eu vou ficar parado só orando, e Deus vai mandar o povo como se fosse. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, quando Deus promete, a promessa está alinhada com uma ação. É por isso que a oração, você ora e age. Tem a oração e tem a ação. O céu não age pela sua vida, o céu reage pela sua vida. Quando você age aqui, o céu assume a postura, e já que ele se movimentou na terra, eu vou movimentar o
Do sucesso futuro? O sucesso presente. Sabe qual é o inimigo da porta de amanhã? A porta de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Por que, pregador? Porque o fato de você ter feito ontem não quer dizer que você não tem que fazer hoje. E o fato de você fazer hoje não quer dizer que você não tem que fazer amanhã. Já viu aquele ditado, o fulano tem crédito com Deus? Eu não sei de onde que tirou isso, irmão. Aleluia. Porque em Levítico 6,13, o pastor Bíblia diz que todos os dias o holocausto era colocado no altar. Por que todo dia era colocado no holocausto? Porque todo dia tinha pecado. É por isso que a misericórdia de Deus era assim, renova cada dia. Porque todo dia tinha pecado. Senão não precisava de misericórdia de Deus. Aleluia. É por isso que a misericórdia de Deus é infinita, porque o pecado é infinito, irmão. É por isso que você está na presença de Deus aqui hoje. Amanhã você não deve ficar em casa porque você veio hoje, porque amanhã você vai pecar. E o culto de hoje não te perdoa, o pecado não perdoa. É por isso que você está aqui hoje. Aleluia. Porque você pecou hoje, o culto de ontem não serve para hoje. O sacrifício é de Aí está dizendo assim para Josué: Josué, caminha e não para. Por quê? Porque se enquanto pisar o teu pé, eu estou dando, se você não parar de caminhar, eu não paro de te dar. Aleluia. Sabe o que é que Deus não vai fazer na sua vida? Fique em paz. Tudo aquilo que você não acredita que Ele pode fazer. Ah, pregador, eu não acredito que Deus pode me abençoar. Pode ficar tranquilo, não vai abençoar, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Ah, pregador, eu não acredito que Deus pode mudar minha cara. Fique em paz. Não vai acontecer nada. Pregador, me prova isso aí. Você se lembra de quando o centurião tinha um servo extremamente enfermo? Aí ele olhou para Jesus e disse assim: Jesus, eu tenho um servo que está muito enfermo, mas eu sei que se o senhor liberar uma palavra daí, ele pode ser curado lá. Jesus falou assim: nenhum homem em Israel teve a fé como este. Ele está curado. Jesus curou de onde estava. Aí vem Jairo, que está com a filha enferma, e falou assim: Jesus, minha filha está muito enferma. Eu creio que se o senhor for lá, Aleluia. alguém entendeu? E tocar, ela vai ser curada. Ele creu. Jesus, sabendo que ia demorar para chegar, porque a multidão apertada e queria virar do tempo, falou: vamos lá. Quando Jesus chegou, a filha já estava morta. Só que Jesus ressuscitou, sim ou não? Só que precisava ter morrido? Olha para mim, precisava ter morrido? Não. Por que morreu? Porque eu já determinou. O Senhor cura tocando. Já o centurião determinou. O Senhor cura só falando. Por que, pregador? O que Deus não faz na minha vida? Tudo aquilo que você não acredita. Deus não age além da nossa fé. Aleluia. Deus age de acordo com aquilo que a gente... Agora sim, se a gente acredita, porque existe algo, Deus não faz além daquilo que a gente acredita quando a nossa fé é limitada. Agora a nossa fé tem um limite. Quando nós acreditamos no limite daquilo que podemos, Deus faz além daquilo que a gente acredita. Agora quando a gente acredita abaixo daquilo que podemos, Deus vai fazer só aquilo que você acredita. Quem entendeu isso? Ele está caminhando, e eu acho lindo porque no versículo 9, Deus vai dizer assim: ó, mandei eu, não te mandei eu, esforço de demônio. Aqui não é um conselho. Conselho eu obedeço se eu quiser ou não. Se serviço da cola é muito alto, tá? Isso aqui, força. Aqui que Deus está falando para ele, não é um conselho, tipo, filho, vai, tem ânimo. Deus está dizendo assim: eu estou mandando. Esforça, tem bom ânimo, não tem mais. Por quê? Porque se Deus aconselha, eu sigo se eu quiser. Agora, se Deus dá uma ordem, eu faço. E Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: não tem mais a opção de voltar. Você não tem mais a opção de temer.
encerrar, olha para mim. A ordem é: passa. A Bíblia diz que o povo acampou durante 3 dias em frente ao Jordão. A pergunta que eu faço é: por quê? Sendo que com Moisés na mesma madrugada Deus abriu o mar vermelho, por que com Josué eles estão 3 dias parados em frente ao rio, que é muito menor do que o mar vermelho? Não dá para entender. Você quer uma resposta? Por quê? E a pergunta que todo mundo faz é essa, né? Por que às vezes Deus faz nos esperar coisas que Ele poderia fazer agora? Com certeza você já fez essa pergunta, pastor. Por que às vezes Deus nos faz aguardar coisas que Ele poderia fazer ontem? Porque Deus diz: conta 15 dias, né? Lá em São Paulo tem muito profeta que diz isso. Conta 15 dias. E a pergunta é: por que esperar 15 dias, um mês, um ano? Para coisas que Deus poderia fazer. Glória a Deus. Eu me lembro que, inclusive, a profecia que José contou, de Leões, pastor José Leões, primeiro itinerante do Brasil, tinha mais de 5.000 pessoas naquele pavilhão, e ele no meio da multidão me chamou e profetizou. Eu tinha 15 anos de idade. Com 15 anos eu tinha o sonho de estar vivendo o que estou vivendo hoje. Glória a Deus. Só que aí que está a questão, porque ele profetizou assim para mim: você tem 4 anos para começar a viver de fato as promessas de Deus. A indagação que eu fiz naquele momento é: por que 4 anos se eu estou pronto para viver agora? A indagação que eu fiz é: por que 4 anos se eu já estou aqui? A verdade é que existem momentos em que a gente pensa que está pronto, mas não estamos. A verdade é que a promessa já estava pronta, eu não estava. O povo está 3 dias parado em frente ao Jordão. A pergunta é: por que Deus está fazendo o povo esperar algo que Deus poderia fazer agora? E é interessante porque se tem alguém que especula, é crente. Como é que vai ser o congresso? Como é que vai ser o pregador? Como é que vai ser o cantor? Como é que vai ser a viagem? Como é que deve ser o rapaz? Será que é simpático? Será que é sabedoso? Como é que é a cantora? Como é que é o culto? O crente especula, irmão. Eu não consigo imaginar o povo parar 3 dias em frente ao Jordão, Josué é o novo líder. Eu não consigo imaginar o povo pensando: como é que Deus vai fazer para Josué atravessar? Deus não tem cajado. Deus não é igual a Moisés, é diferente. Porque tem gente que pensa que Deus vai fazer sempre do mesmo milagre. Tem gente que pensa que Deus vai fazer sempre do mesmo jeito, o mesmo milagre. Posso falar? Tem horas que Deus resolve o mesmo milagre de uma forma totalmente diferente, só para confundir todo mundo. Olha para mim aqui. Deus vai olhar para Josué e falar assim: Josué, eu vou surpreender todo irmão. E aqui eu termino. Olha a forma, Josué, que Deus vai dar direcionamento para Josué. Ele vai falar assim: Josué, pega 12 sacerdotes com a arca da aliança. A gente sabe que a arca da aliança simboliza a presença de Deus. Dentro dela tem a vara de Arão, né? Um vaso com maná e as tábuas dos 10 mandamentos. A autoridade, o testemunho, a santidade de Deus. A arca da aliança simboliza diretamente a presença de Deus. Aleluia. Deus disse assim: pega 12 sacerdotes com a arca. E quando, se não der glória, irmão, alguma coisa aconteceu. Quando eles que estão com a arca, é interessante porque não é, pastor, a arca com 12 sacerdotes. São 12 sacerdotes com a arca. Aleluia. Por quê? Porque a prioridade aqui não é quem é que está levando. A prioridade aqui é o quem está sendo levado. Porque não adianta nada ser sacerdote sem a presença. Porque a presença não deixa de ser a presença, porque o camarada não é sacerdote, mas o camarada deixa de ser sacerdote quando não tem. Então esses são 12 sacerdotes com a arca da aliança. Olha para mim aqui. Quando os 12 pega, tá? Pisar o pé no Jordão, as águas vão começar a vir. E aí Josué que sabe pergunta: Deus, e quem não tem a presença faz o quê? Espera quem tem que pisar. Aleluia. Por quê? Porque o compromisso do milagre de Deus não é com quem não carrega a arca. Aleluia. O compromisso do milagre de Deus é quem anda dia a dia com a arca em cima dos ombros, com a presença junto. Deixa eu falar uma coisa. É por isso, irmão, que depois que Deus começou a te usar, é por isso que quando Deus começou a fazer coisa na sua vida, tu ouviu tamo junto de quem nunca ouviu, ouviu é nós de quem nunca ouviu, ouviu meu parceiro, meu amigo de quem nunca tinha escutado, ou até recebeu visita. Por quê? Porque quem não tem a presença, irmão, entende uma coisa: o quê? Eu só vou atravessar com quem tem. Só vai nascer
que é vale, o que é cova. Também sei o que é o agir de Deus. Sei o que é entrar numa fornalha, enfrentar uma batalha, ser perseguido só por ser fiel. Eu sei que o inimigo fez de tudo pra roubar o meu sorriso e os sonhos que sonhei. Quantas lágrimas pra escrever a minha história, mas eu conquistei vitórias que jamais esquecerei. Nos momentos de sofrimento e dor, o meu Deus me ajudou, e por isso eu aqui cheguei. Eu enfrento a Acabe, desafio a Baal, eu prego a verdade, fujo de Jezabel. Sou como Elias, pode alguém não gostar, pode até me chamar perturbador de Israel. Sou mais um João Batista, não aceito pecado e não tenho medo da repercussão. Deus me chamou para ser um profeta, não escondo a verdade, não me vendo não. Sei que Deus é comigo, sei que eu sou ungido, eu fui separado, sou um vaso de Deus. Paguei um preço pra ser aprovado, mas hoje estou sendo honrado. Vale a